Fala pessoal, bom, hoje nós estamos aqui com um projeto para uma fonte de alimentação para um pré-amplificador 6SN7, tá? Temos aqui as válvulas 6SN7, né? O circuito aqui já está pronto aqui, né? Um circuito ponto a ponto, tá? É um circuito SRPP. Aqui a fonte de alimentação do aquecedor, uma fonte capacitor, resistor, capacitor, né? Um circuito CRC, tá? Aqui nós temos 45.000 microfarads. Nestas válvulas aqui, na 6SN7, nós vamos ter um consumo aproximado, né, de 1,2 amperes, porque cada válvula consome 600 miliamperes. Por que aproximado? Ele tem uma certa variação, né, mas é 1,2 amperes, tá? Bom, pelos meus cálculos aqui, tá? O ripple dessa fonte aqui vai estar por volta aí de 2 milivolts. Daí eu ter usado uma capacitância bem alta aqui, tá? Eu poderia até ter feito com menos capacitância, né? E usado um regulador de tensão para usar um capacitor, um regulador, a gente conseguia chegar num nível interessante também. Mas eu deixei isso, eu preferi usar aqui um circuito CRC por dois motivos. Primeiro que é um pouco complicado hoje conseguir reguladores aí que aguentem aí, né, esse 1,2 amperes. O 7806 é para 1 ampere. O 7806 CT, se eu não me engano, CV, enfim, ele é para 1,5 amperes, mas é mais complicado de você encontrá-lo. E hoje o mercado aí de peças aí ruins é muito grande, então assim, aqui eu não tenho esse problema. E eu ainda tenho um outro detalhe que assim, se eu usar, porque na verdade eu posso usar válvulas compatíveis com a 6SN7. Então assim, algumas válvulas consomem um pouco mais de corrente no aquecedor. Então assim, aí não tendo, né, essa regulagem aqui muito no limite, né, que mesmo que eu usasse um regulador para 1,5 amperes, isso seria bem no limite, né, porque é um pouco acima só de 1,2. Então o que acontece é que não tendo esse regulador no circuito CRC, da forma que ele foi projetado, se eu subir aqui para 0,8 cada válvula, 1 ampere cada válvula, ele ainda vai conseguir drenar a corrente, né, da fonte e vai manter a tensão adequada. Que a tensão adequada aqui nessas válvulas, né, segundo o datasheet, é entre 5,7, né? Essas são as tensões máximas, né? Máximas e mínimas. É entre 5,7 no aquecedor e máxima de 7. Mas isso é tensão máxima. Então, assim, a ideal é 6,3, tá? Mas pode ter uma variação, um pouco mais, 6,5. Então, bom, a gente vai ver aqui como tá essa tensão aqui. Primeiramente eu vou mostrar isso e depois nós vamos ver a corrente, tá? Então, vamos ligar ele aqui. Ele vai subindo ali lentamente. Agora, né, na parte aqui da manhã, a gente pode ter até uma variação, é um pouco mais complicado de fazer uma medição mais aproximada, né, como ele não tem um regulador aqui. A tensão aqui da rede, né, por conta de os eletrodomésticos e coisas assim, então a rede ela acaba variando um pouco, né, mais.
Mas eu tinha feito isso aí a noite passada aí, entrando na madrugada, e ele tá realmente tá mantendo o que eu, olha lá, 4.9, aí ó, 50, 52, é os 2 milivolts que eu falei, tá? Deixa eu apagar a luz aqui para a gente poder ver a válvula aqui acesa. Pera aí. Tá aqui. O aquecedor dela aceso. Aí. Bacana. Bom. Bom, pessoal. É isso aqui agora nesse primeiro momento, né? Aqui a vista aqui do circuito aqui, né? Não temos uma placa, né? Tudo ponto a ponto. Então eu vou dar uma pequena pausa aqui e voltaremos aqui com a corrente, tá? Para a gente analisar quanto que tá o consumo, né? Já que eu disse que esse consumo aí é por volta aí de 1.2 amperes, né? 1.200 miliamperes. Bem, antes da medição da corrente, eu gostaria só de demonstrar aqui, como eu falei, que esse circuito aqui está permitindo manter aqui uma corrente até mais alta, né, em função, claro, do cálculo dos resistores aqui, porque assim, esses resistores, eles determinam uma queda de tensão. Então assim, se eu tirar os resistores, essa fonte aqui, né, o transformador, mais essa fonte, a retificação aqui, eu tenho capacidade para mais ou menos 3 amperes, tá? Mas porque a gente dissipa um pouco aqui, porque essa sequência, né? CRC, capacitor, resistor, capacitor, ela é feita para diminuir a ondulação aí, né? O ripple da fonte, mas ela faz com que a gente acabe perdendo um pouco de tensão. Mas para vocês terem uma ideia, esta é uma uma válvula GE 6080 e é uma válvula que consome 2.5 amperes, né? Que é o dobro, né, do consumo das duas válvulas juntas. Mas assim, eu não liguei aqui, é que na verdade o aquecedor, né, ele é ligado em paralelo, então tanto faz se eu ligar uma ou ligar outra, elas vão estar, o aquecedor estará sempre ligado, né? Às vezes existem alguns equipamentos que as válvulas têm aquecedor ligado em série, por exemplo. O que acontece é que quando você liga em série, se alguma válvula falhar ou se tiver um problema, a outra vai desligar, tá? Então assim, aqui elas estão em paralelo, tá? Bom, vamos lá. Tá aqui desligado aqui, a válvula aqui. Bom, eu vou ligar aqui, eu tinha ligado previamente. Ele subiu aí um pouco até abaixo da tensão, né, tensão especificada de trabalho, no caso mesmo dessa válvula que também é 5,7, né, a mínima, mas mesmo com um pouco menos ela funcionaria, tá? Ela já tá quente aqui que eu tava testando antes. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, 5.2,
5.2 volts, 5. Deixar um pouco aqui, 5.3, 5.3 ali, é mais ou menos. Então assim, já seria até possível funcionar assim, mas isso só para fazer a comparação sobre o que eu falei, caso eu precisasse usar duas válvulas que tivessem um pouco mais de corrente aí no aquecedor. Não vai ser o caso, mas enfim, né? Então assim, claro, se eu fosse nesse caso, né, que é muito mais corrente, né, assim, o dobro da corrente, eu teria que, claro, alterar aqui, né, as resistências aqui, né, para a gente ter uma perda menor aqui e conseguir, né, que a fonte fosse capaz de fornecer a corrente necessária, tá? Bom, mas isso aqui foi só um teste para a gente ver, né, na prática o que eu disse sobre a fonte, como ela conseguia manter essa condição. Bom, agora vamos para o teste decorrente. Bom, pessoal, vamos concluir agora. Vamos fazer o teste, as medições aqui da corrente, né? Válvulas em seus devidos lugares. Gás, jacaré aqui, conectores nos fios. Conexão aqui em corrente, escala de corrente. Bom, vamos ligar o equipamento. É interessante a gente verificar que ao ligar ele vai ter um pico de corrente aqui e vai chegar aí talvez a uns 2 amperes. Vamos ver. Olha lá, ele deu um pequeno pico ali de 2,3 amperes e agora ele vai caindo. Como cada válvula consome 600 miliamperes, ele vai chegar em 1,2 amperes, né? Um pouquinho a mais, né? Não é tão exato. Olha lá. Bom, lembrando que é bom sempre falar disso, né? É uma coisa que eu sempre vejo muito e talvez as pessoas confundam com isso, né? Eu mesmo não tenho um aprofundamento sobre isso. Quando você vai comprar, né, primeiro dimensionar um transformador e você precisa, por exemplo, eu preciso de aqui 1,2 amperes DC, eu não posso comprar um transformador que tenha uma corrente AC de 1,2 amperes. Eu não vou conseguir. Quando eu retificar, o processo de retificação, um circuito desse aqui, quer dizer, todas as perdas envolvidas, eu não vou chegar nesse 1,2. Então, assim, se eu preciso de 1,2 amperes, é recomendável que eu tenha pelo menos aí o dobro, 2 amperes, alguma coisa assim. Eu preciso ter isso para conseguir chegar na corrente necessária, tá? Bom, veja ali que ele já está estabilizando, né? Ele demora um pouco, a válvula está aquecendo, tá? Isso é um detalhe até que existem muitas discussões sobre equipamentos valvulados, sobre, né, o tempo necessário para que ele atinja o pleno funcionamento. Bom, se você ligar um equipamento valvulado, automaticamente na hora que você liga, ele já está em funcionamento. Assim, coisa de segundos, ali uns 30 segundos ele já começa a sair, né, funcionar, sair voz e tal, né, se for um power, um pré. O que ocorre é que assim, realmente ele demora um certo tempo para ele chegar no ponto de operação. A válvula mesmo, enquanto ela vai aquecendo, né, a gente pode ver lá, ó, que agora ele está chegando ali, ó, na corrente, né, lá, próximo realmente de 1,2 e ali ele vai ficar, ele vai estacionar,
naquele ponto ali. Mas ele demora um tempo, né? Até que o aquecedor esteja realmente aquecido, né? Da forma correta. Então, assim, é necessário um certo tempo, né? Para equivaler. Agora ele tá bem olha lá, 1.2. Agora ele chegou. Então, assim, quando a gente está trabalhando com válvulas é necessário, né? Um certo tempo aí para a gente conseguir chegar aí no funcionamento ideal. Bom, bem pessoal, então é isso. Corrente ali estabilizada. Vou finalizar essa parte aqui e nós voltaremos então com uma parte 2 com alta tensão, tá? Essa foi a parte do aquecedor. O aquecedor está pronto. A fonte para aquecedor. Vou trabalhar na fonte para alta tensão e volto no segundo momento, tá? É isso aí, pessoal. Fiquem aí atentos aí, acompanhem aí que eu vou voltar com a parte 2, tá? Se gostaram, deixa um like, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e obrigado.